Fala assim, me mostra exatamente baseado em que você está apresentando esse risco. Nessa hora, você diminui consideravelmente a argumentação do auditor, porque normalmente é um feeling dele. Aí você fala assim, olha, eu entendo o seu feeling, mas se você está fazendo auditoria na minha empresa e eu vou receber um ponto de auditoria, me mostra preto no branco. O seu ponto de auditoria é baseado na SOX? Me mostra qual ponto da SOX. É baseado no PCI? Qual ponto PCI? Basileia? E assim vai. Tá? Essa é um dia a dia que eu dou dica para você. Respondendo de uma forma mais clara, qual que é o papel da auditoria? É verificar se a informação que a área está apresentando é realmente fidedigna. Se é verdadeira. E aí ela mostra direto para o board. Ok? Acho que vocês tocaram num ponto muito importante, que é a análise de risco. Eu também não sei, eu sou auditor, então estou defendendo a minha classe. Mas eu acho que o Pedro tocou num ponto muito importante, que é a análise de risco. Porque eu não sei quanto à formação dos gestores do próprio board e da auditoria, mas se você não tiver o baseline da análise de risco para referendar todas essas análises e essas abordagens, né, de auditoria, você basicamente fica sem argumentação e muito fácil de contestar. Né? Então, acho que a base de tudo é a análise de risco. Se você não tem análise de risco com BIA formalizado, você não tem muito argumento para discutir isso. Na verdade, eu entendo que o relatório da auditoria ele é muito mais uma arma a nosso favor do que contrária. Certamente, se a empresa tem uma governança e ela recebe regularmente relatórios da auditoria por vários pontos não compliance, isso significa que a gestão lá para baixo não está funcionando. O ideal do relatório da auditoria é que o cara foi lá, auditou e não encontrou nenhum ponto negativo. Cada ponto negativo da auditoria dá-nos força a justificar os projetos que não foram implementados, quaisquer que tenham sido as razões. Correto. Então, eu entendo que assim, o relatório de auditoria é muito mais favorável do que desfavorável à questão da segurança da informação, que é, em muitos casos, relegada a terceiro, quarto plano. Correto, você está corretíssimo. O único viés ali, que é o que a gente tem que tomar cuidado, quando você tem um auditor embasado, que se baseia na análise de risco, a primeira coisa que um bom auditor faz é assim, me mostra o seu BIA, me mostra em que eu estou pisando. Baseado no BIA, ele vai nas boas práticas e fala, ok, então você pode melhorar o seu processo aqui, aqui e aqui, ok? Realmente, como você falou, esse é o melhor dos mundos. Só a dica de campo é, se protejam, porque existem alguns auditores, inclusive de Big Four, que não tem esse embasamento. Ele foi colocado ali, e aí o gestor dele fala assim, procura alguma coisa aí, a gente vai ter que reportar alguma coisa. E normalmente ele reporta, esse auditor, dito auditor, ele reporta situações que não tem o menor sentido. Eu já vi situações onde o auditor falou assim, o risco, vou dar um caso prático. Uma vez eu estava num cliente onde a gente estava fazendo uma análise de vulnerabilidade na rede dele, ok? E aí identificou-se lá um servidor que era um Windows 2000, muito antigo para a época, totalmente sem nenhum patch de segurança. O que o auditor fez? Levantou o risco lá em cima. Aí falou assim, falou para o board, né? Você tem um servidor extremamente vulnerável na sua rede. Ele causa um problema gigantesco para o seu negócio. Aí me chamaram e falaram assim, Pedro, faz sentido para você isso daqui? Eu estudei melhor. Aí minha primeira pergunta, o que tem nesse servidor? Qual que é o papel desse servidor no negócio de vocês? Aí o gestor me informou, isso é a minha intranet. Eu só publico jornais, exemplo CIPA, exemplo aniversariante. Aí eu voltei para o auditor e falei, senhor auditor, agradeço o seu empenho, mas peço que você diminua o risco, porque isso não é um servidor que tem uma conexão direta com o meu negócio. Ok? Desculpe, mas essa posição está errada. Qual essa? Que um servidor sem patch de atualização está errado.
Porque um vírus na rede pode derrubar a rede por causa desse servidor. Concordo. Então esse risco tem que ser levado. Deve existir uma carta de risco com a anuência da direção da empresa. Então, aí é onde você sustenta essa sua argumentação com o BIA. Se esse servidor não estiver no BIA, Desculpe, também está errado. O BIA não sinaliza isso. não. Não. Ok. Aí existem formas e formas de trabalhar o tá. business. Ok? Então, eu também, como ele estava defendendo, né, dele, eu sou Tânia da Smart Solutions, né, executiva de vendas, então eu tenho que defender o seguinte, na verdade, você às vezes precisa realmente mostrar para os, não só para os gestores, mas para os diretores. E, por exemplo, tudo que você falou é ótimo, mas imagine fazer isso, né, com uma calculadora, tudo manualmente, é muito difícil. Mas realmente tem ferramentas que fazem muito disso, né, que mapeiam todo, que fazem o trabalho de um hacker, né, entrando na rede e mapeiam todas as vulnerabilidades da sua rede. Quais são os servidores, tudo. Quer dizer, hoje em dia as ferramentas são muito potentes, né? Ainda bem que está na mão de gente de segurança e não do outro lado, né? Exatamente. Então, agora, eu vou te falar uma coisa, só às vezes vendo o que pode acontecer, em vez de ficar esperando o ataque, por que você não faz um teste antes? Exato. Na verdade, não, o pior é que tem gente que não quer nem fazer teste. Não, é melhor não estar bem, entendeu? Não, deixa constar. E se um dia tiver um ataque, a gente vai atrás. Essa posição é que é errada. Obrigado. Oi, eu sou o Christian Dalberti. Eu queria saber o seguinte, nessa área, né, na área de segurança, me parece que geralmente se faz alguém comentou, né, a teoria do caos, etc. E assim, vamos atacar tudo. Você não adianta deixar uma porta aberta, não adianta. Mas isso não impacta nos projetos, assim, porque numa área, geralmente numa área, quando você tem, por exemplo, inteligência de projeto, vamos começar no caminho crítico. Vamos matar primeiro o que é pior, iniciar, e depois. Quando você vê os projetos fracassarem porque tenta abraçar tudo de uma vez só, não, vamos implementar tudo de uma vez. Aí o negócio rui porque o projeto não se sustenta. Sim. Isso existe também quando você fala de segurança, tem que começar. Você quer ver um exemplo prático? Criptografia. Quando o auditor, quando o consultor, quando o funcionário interno fala assim, precisamos criptografar os dados confidenciais. Você vai encontrar dado confidencial em tudo quanto é canto. Isso é que normalmente o pessoal de TI normalmente fala. Não, se o dado confidencial está no banco de dados, vamos criptografar. Tenta criptografar um grande banco de dados. Você não vai conseguir. Então, qual que é a estratégia? Olha o BIA, Business Impact Analysis, ok? Vê o que o negócio está entendendo como risco, e aí você vai colocando os controles de forma pontual. Ok, mitiguei esse risco, e a longo prazo, não tem jeito. Nesse sentido de criptografia, uma coisa que é muito simples, mas a maioria das pessoas não olham, é que você não precisa criptografar o banco de dados inteiro. Criptografa só a coluna que tem o dado confidencial. Entendeu? Então, sim, isso acontece. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado pela participação de todos aí. E eu gostaria de falar para vocês que o assunto governança, ele é um assunto apaixonante, né? Gera bastante discussão, e vocês vão ter a oportunidade durante o coffee break para discutir um pouco mais com o Pedro vai ficar aqui com a gente, e também avisar vocês que nós teremos no painel 4 governança também a cargo do Olímpio, né? Que é um profissional muito experiente na área também. Vocês vão ter oportunidade de continuar conversando a respeito de governança. Tá? Eu até queria ter feito uma pergunta para o Pedro, como é que fica a governança em cloud, né? Que é um grande desafio.
né? Mas é que a gente está com a programação corrida, tem várias coisas para fazer, mas governança em cloud é um assunto complicado que o SLA não cobre. Tá? Então vocês têm que criar mecanismos específicos aí. Gente, vamos dar continuidade agora. Eu gostaria de chamar o Luiz Gustavo Ribeiro. Bem-vindo, Luiz. O Luiz vai estar fazendo uma apresentação a respeito de riscos, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz. Eu vou me apresentar. Eu sou membro do ISA, MBA em Segurança da Informação. Eu atuo na Activity, né, que é a empresa de segmento de ITM, BPM. Tem algumas certificações. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a metodologia, sobre como é feito o processo de gestão de riscos. Essa é a nossa agenda, né? Eu começo falando um pouquinho do GRC e como a gestão de riscos ela faz parte desse conjunto de disciplinas, a definição dos riscos, algumas motivações para a gestão de risco, definição, determinação do risco, processo de análise de risco, normas, frameworks e as considerações finais. Então, eu vou passar por todo o processo, né, de forma simples, por todo o processo de gestão de risco. Eu começaria a minha apresentação falando de como funcionaria o GRC antes, né, como funcionariam os itens do GRC, as disciplinas de governança, risco e conformidade, antes da definição de GRC. Né, na apresentação anterior, a gente já viu que para a governança, a gestão de riscos é fundamental. Né? Então, a gente imaginar essas disciplinas desconexas, né, não sendo tratadas debaixo de uma gestão única, debaixo de um guarda-chuva só, a gente pode pensar nos conflitos de interesse, os conflitos de informação, a falta de estrutura de trabalho que isso gerava antigamente, né, quando cada área tinha a sua própria gestão, o seu próprio controle de riscos e seu próprio controle de conformidade. Hoje em dia, né, com a junção desses elementos, a gente tem uma gestão muito mais forte e mais coesa. Né? Então eu falaria, para apresentar a questão de governança, muito importante lembrar a questão da governança para os investidores. Né? A gente falou muito da gestão, mas é importante lembrar que a governança vem trazer a clareza, né, as informações para os investidores, que é quem realmente precisa saber onde estão os riscos, o que realmente está acontecendo na organização. Vamos falar logo vamos falar de compliance também, e a importância da gestão de riscos para que o compliance exista, né, nas verificações, na questão legal, nas novas políticas. É interessante esse quadrinho aqui que vê, né, o cara recebeu os 10 mandamentos lá e está perguntando como vamos fazer para ser compliance a isso. Então, a necessidade do compliance, junto com a questão de governança, também é muito importante. Eu falaria disso desconexo, né? Então, essas áreas, sem a existência do GRC, onde não existiria isso debaixo de um único guarda-chuva, certamente traria problemas, né, traria conflitos e não traria uma informação que a gente realmente precisa. Então eu vou entrar na questão central da minha apresentação, que é a questão do risco. Então a gente está aqui, né, a vida é cercada de riscos. Ter um risco significa ter uma chance, que pode ser uma chance positiva ou negativa, né? A gente pode ter uma chance de acertar os números da loteria, ou pode ter uma chance de sofrer um acidente. Então a incerteza é a questão central do risco. Então quando a gente trata de análise de risco, é tentar tirar a incerteza, tentar adiantar os impactos que podem ocorrer na nossa organização, no nosso setor. Bom, algumas coisas que levam, né, a gente a trabalhar a gestão de risco. Tem um caso famoso, né, que a gente acompanhou há pouco tempo, de espionagem da NSA, espionagem sobre o governo brasileiro,
sobre a Petrobras. Certamente, se fosse, né, se a gente tivesse trabalhado com uma boa gestão de risco, nós teríamos tomado providências antes que esse tipo de coisa acontecesse. Outra questão importante no tratamento de risco também é a questão dos vírus, dos worms. A gente viu vírus, né, a gente viu malwares poderosíssimos, como o Stuxnet, o Flame, parando usinas, né, de enriquecimento de urânio, esse tipo de coisa, né, com ataques direcionados. E esse tipo de coisa também é muito perigoso. E a análise de risco traria, né, não deixaria que essas coisas acontecessem. Bom, casos pessoais também, né? Teve a exposição da Carolina Dickman, da Scarlett Johansson, que uma análise de risco pessoal evitaria que elas tivessem esse tipo de exposição. A tragédia de Santa Maria, uma série de coisas. O caso que a gente, né, que é muito usado nas questões de segurança, que é o caso do World Trade Center. A gente sabe que tinha companhias com site backup do lado, um do outro. Então, a análise de risco evitaria esse tipo de incidentes. Bom, além dessas coisas apresentadas, parece que não, mas o cybercrime está cada vez mais presente nas nossas empresas, né? Antigamente a gente tinha aqueles script kids que faziam, simplesmente alterava visão de página. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia o pessoal está atrás realmente de dinheiro, de grana. Então a gente tem que tomar cuidado com cybercrime, cyberterrorismo. Existem casos de sequestro de servidores, né? Aqui eu fiquei sabendo de um caso brasileiro, mas ele foi mais tupiniquim. O que aconteceu? O cara realmente entrou numa loja, numa concessionária até de carro, e levou o servidor embora. E pediu o resgate, né? É uma adaptação tupiniquim do sequestro de servidores, que seria exatamente o cara tomar a permissão, né, dos servidores e só devolver o servidor à funcionalidade dele real, tendo algo em troca. Geralmente esse algo em troca hoje em dia são aqueles bitcoins, né? Que é aquela moeda que rola na internet, que não tem rastro, não tem... Você, depois de expedida, você compra, né? Mas se você tiver acesso a ela de alguma outra maneira, você não tem mais rastro daquilo. Isso se torna uma loucura. Eu vi, né, tem a questão da Deep Web também. A Deep Web você encontra coisas do tipo listas de cartão de crédito, onde cada um desses números custa $9. Né? É fácil você fazer uma pesquisa e ter um ataque de DOS num servidor, custa $13. Então essas coisas estão disponíveis na Deep, você contrata, paga com a moeda virtual e ninguém mais tem rastro desse tipo de coisa. Então são vulnerabilidades, né, são ameaças que estão presentes no nosso dia a dia. E a questão das fraudes internas também. Né, um estudo, uma pesquisa que eu peguei essa semana até, fala que ainda os crimes, né, as fraudes internas são os grandes riscos das organizações, que vem crescendo, né, vem aumentando em função do cloud computing, da mobilidade, que muitas vezes a gente não consegue mais controlar por onde nossa informação está permeando. Aqui é um pouco das formas de ataque à segurança da informação, né? Voltando um pouco para as definições de segurança. Então, o fluxo normal de comunicação, né? Daqui eu tenho uma interrupção, algo entra no meio da comunicação, entre a fonte e o receptor. A modificação, algo entra no meio e modifica essas informações. E a quebra de confidencialidade, onde algo entra no meio e começa a varrer, né? Começa a ter acesso às informações dessa comunicação, que pode ser um dado de cartão de crédito, um dado sensível da nossa organização. É aquela velha e boa tríade de segurança da informação, e é aí onde vão aparecer os nossos riscos.
Bom, os tipos de riscos inerentes ao nosso negócio, né? Nós temos riscos humanos, risco de perda de dados, mau uso de informação, ataques externos, falha em equipamentos, erro de aplicação e problemas físicos. Então nós temos problemas de todas as ordens e a análise de risco tem um papel principal. A gente estava falando de priorizar a aplicação de controles, priorizar nossas ações em cima da segurança da informação. Então, o resultado, o produto da análise de risco, traz essa informação para a gente, né, de onde atacar primeiro, onde está o nosso maior risco. Muitas vezes a gente não consegue, né, permear todos os riscos, ou não adianta a gente querer jogar em todos os cantos. Então, a análise de risco traz esse tipo de coisa para a gente, que é a priorização dos controles a serem aplicados. Bom, então, né, as ameaças existem, estão em ritmos crescentes. À medida que as empresas implementam novas tecnologias, surgem novas ameaças. À medida que uma quantidade cada vez maior de dados é transmitida, armazenada ou processada através de redes públicas, os riscos crescem exponencialmente. Então, a gente tem uma crescente dos riscos inerentes ao nosso negócio. Um outro dado de pesquisa, né, são sobre os incidentes de segurança, uma pesquisa atual de 2013, para onde está indo, por onde está vazando o dinheiro, né? Então a gente vê roubo de propriedade, fraudes, exposição legal e comprometimento de marca. Então a gente vê que a fraude e o roubo intelectual, eles são top nessa lista. Um local, né, uma situação onde é bastante apresentado, é bastante utilizado a análise de risco, é no momento do due diligence, né, que muitas vezes acontece no momento em que uma empresa, da aquisição de uma empresa, da junção, né, do crescimento de uma empresa. Porém, muitas vezes os gestores esquecem que o due diligence deve ocorrer sempre, né? Então, não adianta os caras esconderem os erros atrás de uma parede e falar que aquilo lá é um armário, porque os riscos existem e precisam ser tratados. Então, através da gestão de riscos, a organização procura antecipar-se de perdas, resultantes de falhas acidentais ou não, ameaças internas ou externas, econômicas, ambientais ou de mercado, ou qualquer evento que possa prejudicar os interesses da organização ou impedir oportunidades ao sucesso da empresa sejam aproveitadas. Então, é a questão de evitar perdas financeiras para a nossa organização. Os benefícios da análise de risco. Então, a análise de risco está sempre focada na política e nos recursos disponíveis. Identifica áreas com riscos específicos. Então, ela pode ser direcionada para determinada área. Direciona os investimentos, a gente já falou, e suporta outros como é que a gente pode dizer? Outros processos, como o programa de continuidade, né, decisão de seguros e aspectos legais regulamentares, e legitima o programa de segurança da informação e de GRC. Então, a análise de risco, além de trazer benefícios de GRC, ele traz benefícios para outros processos da organização. É muito importante, na análise de risco, a gente ter informação como ativo, né? Muitas vezes a gente não trata a informação como ativo. E um ativo é uma coisa que tem valor, né? Então não vale a pena proteger uma coisa que não tem valor. Então é importante tratar a informação como ativo. Aqui dá outros exemplos de ativo, onde a informação se encontra. Não é possível colar uma etiqueta de ativo na informação, mas ela é um ativo para a gente. Então, exemplo de alguns ativos de informações que a gente deve ter cuidado, né? Sistemas internos, sistemas desenvolvidos pelo mercado, VoIP, storage de mainframes,
e lá do lado das informações, patentes, estratégias e procedimentos operacionais. São coisas, né, que são vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Muitas vezes é difícil a gente determinar o valor das informações. Então a gente tem algumas dicas de como gerar esse valor. Seria o custo, né, o que leva à valoração desses ativos. Então, o custo de aquisição ou desenvolvimento, o custo de manutenção, o valor dos donos para os donos, o valor para os concorrentes, né, se alguém quiser ter acesso à informação, qual seria o valor disso, o preço que os terceiros estariam dispostos a pagar, o custo de reposição, o preço da perda de produtividade, problemas legais, em função da disponibilidade e a importância do ativo para o negócio. São meios da gente dar valor para a nossa informação. As definições, né, para a análise de risco é muito importante também. Então, o que seriam as ameaças, né? São os elementos, coisas ou pessoas que levam perigo a algum ativo. Então, nesse caso aqui, né, da imagem, as ameaças seriam os crocodilos para o cara que está tentando atravessar. Explorando fragilidades, trazendo ou não impacto para a operação. Então, para a organização. Então, mesmo que as ameaças não tenham sucesso, né, que ele consiga atravessar, ela não deixa de ser uma ameaça. E o que são as vulnerabilidades para os nossos ambientes? Né? São as fragilidades apresentadas pelos ativos ou pelas leis de proteção, o que traduzem em oportunidade para ocorrência ou concretização da ameaça. Alguns tipos de vulnerabilidades. Né? É legal aqui que mostra a diferença real da ameaça e da ameaça e da vulnerabilidade. Então, a ameaça de incêndio seria a vulnerabilidade do sistema de proteção de incêndio. A ameaça de acesso não autorizado, vulnerabilidades nos controles de acesso, ameaça de perda de dados, vulnerabilidade no controle de dados. Então, ele mostra bem a diferença das ameaças e vulnerabilidade. São termos importantes, né, na análise de risco quando a gente for efetuar. A probabilidade, essa aqui é bem... A probabilidade é a chance do risco, né, a chance daquilo se tornar, do risco acontecer. Então ali a gente tem um cara com o corpo inteiro na máquina, né, então a probabilidade dele sofrer um acidente é muito grande. O contrário ali, ele já está mais protegido. E o impacto. O impacto que esse risco pode trazer para a organização. Esse quadro é interessante porque ele mostra aqui um risco de alto impacto, mas de baixa probabilidade. Né? Então é capaz que ele tenha sucesso e consiga concluir o salto dele. Mas aqui no quadro de baixo, né, ele tem baixo impacto para a probabilidade que ele sofra alguma coisa é maior. Bom, aqui exemplos de impactos, né, onde o impacto financeiro se destaca, e temos os impactos operacionais também, como interrupção de negócio, perda de capacidade de atendimento e problemas de imagem. Bom, outro conceito importante é a severidade. Né, que esse conceito eu acho que é o mais sensível, porque a severidade é o dano causado ao ativo, diferente do impacto, que é o dano causado à empresa. Então, se a gente comparar os dois acidentes, e se as pessoas, né, que seria um negócio, saírem ilesas dos dois, a gente teria um impacto, né, não teríamos impacto, mas a severidade do acidente seria, né, de ordem diferente. E a gente começa a falar um pouco do processo de gestão de risco, né, que é um processo contínuo de análise das ameaças, vulnerabilidades e variações de risco,
e priorização da implementação das medidas de proteção, em função do grau de criticidade. Então, é um procedimento, né, que ele tem, é um ciclo que vai se repetir várias vezes na nossa organização. Aqui também é citado aqui, o que a gente já conversou, que não assumir o risco é o maior risco existente e não há empresas prósperas que não corram risco, né? Então, o risco está inerente em todos os negócios das nossas organizações. Bom, definição de análise de risco, né, que é a conjunto de atividade justamente visando controlar essas vulnerabilidades. E o que é o tratamento de risco, né? O que é o produto, o que a gente consegue administrando os riscos. Então, a gente pode aceitar ou reter um risco, né, que seria aceitar a gente conviver com esse risco, controlar ou evitar, seria não estar nesse negócio, né, a gente pode controlar e evitar um risco simplesmente não entrando no negócio e não fazendo parte desse negócio. Transferir o risco, que seria, né, a gente contratar uma terceirizada ou contratar um seguro para ficar responsável por esse risco, ou aplicar os controles compensatórios que reduziriam o tamanho do risco. Muito importante no processo de análise de risco também, a gente definir o escopo da nossa análise. Porque muitas vezes a gente começa mapeando os riscos, né, e não sabe onde essa análise pode terminar. Então a definição do escopo é muito importante para que aquilo não cresça demais, a gente perca o controle de para onde vai a nossa análise de risco. Nas questões primordiais da análise